Bom dia, meu nome é Carla Zandi, sou pessoa trans, tenho 56 anos e moro no bairro de Nazaré, Ladeira da Independência. Nossa, a minha infância foi uma infância muito difícil, porque eu não nasci em Salvador, eu nasci em Soretama, que é um interior de lá de Vitória do Espírito Santo, e aos 6 anos de idade, eu já me senti uma criança rejeitada, porque a, a família do meu pai, né, meu avô, que era muito preconceituoso, era uma pessoa autoritária, não me aceitava, porque desde criança eu já demonstrava que eu era. Então eu fui muito discriminada, fui muito rejeitada, e eu não tive uma infância feliz, porque aos 7 anos eu fui embora de casa, quer dizer, fui embora por livre espontânea vontade não, porque ele pegou as minhas roupas, colocou dentro de uma sacola, como ele sabia onde minha mãe estava, ele pegou e me trouxe. Chegou aqui, a minha mãe era vendedora de mingau na porta do Hospital das Clínicas, e ele me entregou e simplesmente disse: toma aqui que o filho é seu. E foi embora. Então eu tenho essa revolta, eu tenho essa angústia de não poder ter vivido, não poder ter compartilhado dessa minha infância junto com a família que eu achava que de uma forma me quisesse, mas na verdade eu não queria. Ele me trouxe, me deu para minha mãe era uma pessoa pobre, sem instrução, não estudou, e eu era uma pessoa que eu estudava até esse ponto, com 6 anos de idade, eu estava numa série avançada e eu fui obrigada a chegar aqui, a ficar muitos anos sem estudar, e quando eu fui estudar, eu já tinha quase 16 anos, um mês que eu estava no colégio, eu fui obrigada a sair do colégio porque eu fui atropelada e não tinha condições de pagar transporte, eu ia a pé e voltava a pé, porque meu colégio era lá no Palmeira da Barra, era na Barra Avenida, eu ia andando da Federação até a Barra todos os dias. Então eu fui obrigada a sair, eu passei necessidade como uma criança, eu fui ser carregadora de compra na porta de mercado, eu quando não tinha o que comer, eu ia para a garagem que era lá no supermercado chamado era Paz Mendonça, e eu ficava esperando as pessoas acabarem de lanchar para eu pegar o resto e lanchar. E trabalhava também no Mercado Livre, que tinha uma feirinha que tinha atrás do Colégio Marista, ali mesmo no Canela, e foi quando um dia uma senhora, eu fui levar as compras na casa dela, ela me perguntou se eu não queria trabalhar na casa dela. Aí eu falei, a senhora fala com minha mãe. Ela disse, e quem é sua mãe? Eu disse, aquela senhora ali que está ali vendendo mingau. Ela, sua mãe conhece há muito tempo, sua mãe compra bolo, compra cuscuz na mão dela, porque minha mãe vendia bolo, mingau, cuscuz e café da manhã para as pessoas que vinham fazer tratamento no Hospital das Clínicas. E eu, com 16 anos, eu fui trabalhar, né, de empregada doméstica, e eu larguei a casa da minha mãe para poder eu sobreviver. Eu fui trabalhar de empregada doméstica, trabalhava o dia todo, à noite eu ia estudar no Colégio Marista, mas era tão difícil conciliar trabalho, porque trabalho doméstico é um trabalho muito pesado, né, a gente é cansativo. Eu ia trabalhar, e como é que eu ia conciliar? Trabalhar de manhã até às 6 horas da tarde, e depois de noite ter que ir para o colégio, chegar às 10 horas da noite, dormir para acordar cedo para fazer os trabalhos. Então, a minha vida, como eu pensava, né, quando eu estava lá na casa dos meus avós, que eu fui criada pelos meus avós, eu pensei que fosse diferente, porque eu pensei que eu fosse ser uma criança que eu ia estudar, ia chegar aos meus objetivos. Hoje eu tenho uma angústia, eu tenho uma depressão por conta disso, porque eu não fui uma criança feliz, eu não tive a infância feliz, a minha adolescência também não foi feliz, porque eu não tinha o que eu necessitava, né? Que era o amor. Eu tinha o amor da minha mãe, mas não tinha o amor do meu pai, o amor do meu avô, que me rejeitou porque dizia que eu era filha bastarda. Então isso para mim foi muito difícil, né? De
poder ver os meus primos, que era filho da minha tia, ser acolhido, ser chamado de neto, e eu ser chicoteada, né? Eu apanhava mesmo. Até o tempo que eu vivi lá na casa do meu avô, eu apanhava bastante. Eu era uma criança sofrida, né? Aqui em Salvador também eu cheguei, né? E eu só fui realmente saber porque eles sabiam que eu era uma criança diferente, né? Um gayzinho, como dizia antigamente. Mas eu só fui me descobrir realmente que eu era um homossexual, uma pessoa trans, aos meus 16 anos de idade já, quando eu passei a me ver diferente, quando eu passei a não me aceitar do jeito que eu era. As pessoas queriam que eu fosse de um jeito, mas eu dizia que eu não era aquela pessoa que eu representava. Aquilo tudo ali era uma fantasia. E eu só fui mesmo me assumir e viver a minha vida de pessoa trans aos 18 anos de idade. E aí, a partir daí... A partir daí, eu comecei a frequentar o Farol da Barra, o Porto da Barra. Nessa época, da década de 80, nós tínhamos lá no Porto da Barra a Ceia do Porto, né? Onde se encontravam milhares de homossexuais, pessoas que faziam um show que se chamava Transformista, e eles montavam um palco e uma mesa imensa de produtos da região, né? E às 5 da tarde tinha um show e as pessoas se apresentavam no palco. Na época, quem fazia tanto sucesso era Madonna, Dana Summer e Whitney Houston. As transformistas se montavam e se apresentavam ali. E até aí eu não sabia realmente o que era aquilo ali, o que significava transformista, o que significava aquela comunidade toda se reunida na praia. Mais tarde, eu frequentando o Porto da Barra, o Farol da Barra, que eu fui conhecendo travestis, transexuais, aí que eu fui me envolvendo e me descobrindo como uma mulher trans. Então eu passei a frequentar boate, a frequentar praias, final de semana quando eu tinha folga, e comecei a me descobrir, a ter interesse, a frequentar a noite, quando eu conheci uma pessoa que morava fora, morava na França, e foi a pessoa que me levou primeiramente numa boate que eu não conhecia como boate gay, que era a Homes 24. Eu fui nessa boate lá e eu fiquei encantada porque eu descobri que tinha um mundo na qual eu não conhecia. Aí eu comecei a frequentar essa boate. Depois eu descobri que existia também o GGB, Grupo Gay da Bahia, que funcionava na Rua do Sodré. E lá eu comecei a toda noite a ir para a reunião, a descobrir, a me empoderar dos meus direitos, a ver como as coisas funcionavam para aquelas pessoas que eram discriminadas, violentadas e não tinham direito, porque nós não temos direito, né? Nós vivemos de teimosa, né? A transexual, a travesti, para a sociedade ela não existe. Então, a partir desse momento eu comecei a me empoderar dos meus direitos, a militar, né? Eu comecei a minha militância muito cedo dentro do GGB, né? Eu agradeço ao GGB de ter me empoderado, de ter me instruído para enfrentar o mundo. O professor Luiz Motti, que é antropólogo, e ele era o presidente do Grupo Gay. Então foi aí que eu comecei a descobrir o mundo gay, o mundo das trans, porque eu passava de noite na Avenida 7, na Carlos Gomes, e eu via pessoas, né, mas eu não identificava até então o que significava aquelas pessoas ali. Elas estavam se prostituindo, mas eu não sabia que era uma trans, uma travesti. Depois de muito tempo, eu conheci uma estilista que se chama Paloma, hoje ela está morando na Europa. Aí ela me levou para esse mundo, né? Ela me mostrou o que era ser travesti, ela me mostrou o que era viver a vida de uma travesti, porque a gente saía na rua, a gente era apedrejada, a gente
recebia churria, a gente era vaiada, a gente não podia desfilar. A Paloma que empoderou esses vendedores, esses ambulantes daqui da Barroquinha, da Avenida 7, ela ia várias vezes, indo e voltando, para que esses ambulantes, essas pessoas que davam churria na gente, se acostumassem com a nossa presença e parassem de nos agredir. Foi aí que então foi Paloma, essa travesti que hoje vive na Europa há mais de 10 anos, que fez esse empoderamento das pessoas que nos agrediam, que nos achicanavam, que achavam que travesti era aberração da natureza. E foi aí que eu decidi me transformar em uma travesti. E hoje eu me amo, eu me aceito, né? Como tenho muitas que desistiram porque não aguentaram tanto preconceito, tanta discriminação. E eu mesmo sofrendo preconceito da minha família, discriminação da sociedade, eu me aceito, eu me amo. Hoje eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida. Eu não tenho vergonha de eu ser uma mulher trans. Eu tô aqui para poder lutar contra esse preconceito, contra essa discriminação, contra essas pessoas que insistem em dizer que travesti não é pessoas, não é digno de emprego, não é digno de entrar em um local público, não é digno de estar vivendo. Travesti, sim, é dignidade e respeito. Então, eu me considero uma trans, né? Eu sou uma mulher trans, então eu respeito a todas as questões de travestis, de gays, de homem trans, né? Porque somos todos da mesma família. A minha vida, como eu disse, vida de mulheres trans, principalmente uma trans negra de bairro, de uma periferia que é a todo tempo banalizada, discriminada. Eu, aos meus 56 anos, eu não tenho minha carteira assinada, eu não tenho direito a nada, né? Porque a sociedade não me permitiu que eu, como uma mulher trans, eu pudesse ter alguma profissão. Quer dizer, eles acham que mulher trans, travesti, ele pode ser o quê? Cabeleireira, empregada doméstica, ou então prostituta. Né? Eu fui prostituta, né? Na década de 90, eu consegui ir para o outro lado do oceano, eu consegui trabalhar, não sou rica, mas eu consegui uma estabilidade, eu consegui alguma coisa para poder eu me manter durante um certo tempo, mas só que depois o dinheiro acaba e a gente tem que voltar novamente de onde a gente parou. Então, eu fui para a Europa, eu vivi 7 anos na Suíça e lá eu pude conhecer outros países, né? Eu me senti feliz nessa época que eu pude estar dentro de um país e conhecendo outros países. Então, para mim, aí foi boa. Mas, por circunstância do destino, eu acredito muito que o destino, ele conspira com a nossa vida. Eu voltei para o Brasil e hoje eu estou aqui. Há 56 anos, estava num projeto que era PrEP para adolescente, que funcionava uma clínica dentro do Pelourinho, na rua do Tijolo, número 8, num casarão, dentro do casarão da diversidade, funcionava essa clínica, que era coordenada pela doutora e professora Inês Dourado, e eu estava lá exercendo várias funções, desde auxiliar de serviços gerais até a capacitadora de pessoas trans, de pessoas não trans, para poder estar fazendo uma testagem do HIV. E dependendo do resultado, o adolescente era encaminhado para fazer a PrEP, que era a PrEP 1519, esse era o projeto Prepara Salvador, e eu durante 3 anos eu pude estar lá, né, inserida dentro desse projeto, ganhando uma bolsa na qual eu podia até desfrutar de
tá fazendo o que eu não fazia, né? Comprando coisas, me divertindo, podendo ajudar até pessoas que necessitassem. Mas o projeto finalizou no dia 17 de dezembro e hoje eu estou aqui, né? Procurando o que fazer, porque trabalho para pessoas trans não existe, né? Pode ser que eu, né, encontre alguma coisa para me fazer, tipo uma faxina, coisa, mas até agora eu não encontrei nada. Então, a minha vida está sendo um pouquinho difícil, né? Porque eu tenho que me sustentar, eu tenho que sustentar os meus bichos, que eu tenho 3 cachorros, 2 gatos, e eles dão muita despesa, né? E tenho que pagar minhas contas também. E isso se torna um pouco difícil para mim. Então, a minha vida está sendo um pouquinho difícil. Mas eu espero que daqui para frente, até 2023, eu possa estar dando a volta por cima. Sim, eu consegui, né? Depois que eu parei, eu estava estudando de noite, eu parei um certo tempo. Aí depois eu comecei de novo, eu consegui fazer o 2º grau, mas eu achava pouco o 2º grau. Só que, como eu disse a você, que eu fui para a Europa, aí eu morei lá 7 anos, eu parei de estudar, eu esqueci por algum tempo o Brasil. E eu vivia só aquela vida que as trans, na maioria, elas vivem, porque é completamente diferente a cultura, o respeito, a dedicação, né? A gente sofre preconceito também, mas é diferente do Brasil. Aqui a gente sofre mais preconceito, mais discriminação. E lá na Europa você é respeitada. Eu trabalhava num salão que eu botava anúncio no jornal, os homens iam lá. Eu era prostituta mesmo, eu colocava lá no Berna Zaitum, no Berna Poster, aí colocava os meus apetrechos que eu fazia, o que eu não fazia, e os homens me ligavam e iam me buscar, e eu conseguia ganhar dinheiro, eu conseguia comprar aquilo que eu tinha vontade aqui no Brasil e não conseguia ir lá. Eu tive a oportunidade de realizar meu sonho, de comprar o que eu queria. E depois, como eu disse, por causa do destino, o destino conspira a nossa vida, eu tive que voltar ao Brasil por causa de minha mãe que estava doente, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo e necessitava da minha presença aqui. Aí então eu tive que voltar e descer os estudos. Aí hoje já tem 2 anos que eu retornei aos estudos, né? Tá sendo um pouco difícil, mas eu pretendo continuar. Eu não quero abandonar, né? Meu marido diz: "Para que você já é formado em direitos humanos, você já tem um diploma? Para que continuar a estudar?" Porque eu quero mostrar para a sociedade que travesti também é cultura. Em direitos humanos. Eu sou promotora, eu fiz curso. Eu sou formada pelo GAP, eu fiz promotora em direitos humanos, leiga, sou PLP, promotoras públicas legais populares, mas eu tenho um diploma que eu fiz de direitos humanos, em políticas públicas, em noções básicas de direito civis, direito a advocacy, em vários direitos que a sociedade não tem conhecimento. Eu fiz um curso no GAP, que foi durante 3 anos, que me proporcionou estar me empoderando dessas coisas que eu fui para faculdade discutir com professores, eu fui para a defensoria pública discutir com promotores, enfim, eu me empoderei dos direitos que nós, mulheres trans e travestis, temos perante a sociedade, né? Eu sou uma promotora leiga, mas eu sei de alguns direitos que nós temos direito. Eu já fui chamada várias vezes, mas só que na maioria as pessoas querem que eu vá fazer uma apresentação 0800. E aí eu digo: eu preciso de me alimentar, eu preciso pagar minhas contas. Ah, tá bom. Aí não me descartam, né? Porque quero que você vá lá falar. Só isso, mais nada, para não contribuir com nada, né? Você contribui para eles, mas para você
contribuir alguma remuneração, você não é contribuída. Então, eu deixei de fazer essas coisas. Quando uma amiga minha ou uma instituição precisa do meu empoderamento, da minha, do meu influenciamento como uma pessoa militante, ativista, eu vou lá e mostro, né, as minhas habilidades. Mas fora disso, fazer palestra publicamente, eu não vou. Teve muitas pesquisas, não vou citar o nome dos pesquisadores, que vem, ele faz o projeto, aí o pesquisador, o coordenador do projeto, ele desenvolve o projeto, chama a pessoa trans, a travesti, para participar desse projeto, aí na qual a mulher trans, a travesti, ela passa mal, né? Ela mora mal. Tem algumas que não tem nem onde morar, aí sai de casa, vai participar desse projeto, aí tem o direito ao quê? A uma merenda, um lanchinho, né? Ou então uma pequena remuneração. Dão a ela R$30, R$50, né? Ela ganha muito mais que isso. Se ela trabalha num site e ela perde o tempo dela, porque para você participar de uma pesquisa, tipo de DSTs, HIV/AIDS, para colher sangue, para poder fazer um questionário, responder um questionário, você demora muitas horas para você fazer o exame, então mais horas ainda. Aí então você vai para lá, passar quase o dia todo, a tarde toda, aí você, no final você vai receber R$50. E o pesquisador, quem desenvolveu o projeto vai receber muito mais do que isso. Então eu acho que a pesquisa que a ONG desenvolve deveria ser assim, capacitar aquelas meninas, colocar lá dentro também para estar trabalhando, para estar dando um salário, para estar dando uma remuneração para que ela possa sobreviver, para que ela possa estar se mantendo, não indo para a rua viver a violência, porque as meninas vivem todo dia violência. Todo dia as meninas são agredidas, são violentadas, porque trabalhar na rua de prostituição não é fácil, não é muito difícil. A mulher trans, a travesti, ela sofre. Ter que chegar 8 horas da noite, ficar numa esquina até as 3, 4 da manhã, e quando sair de lá, sair com R$100, R$200, é um sofrimento. Viver uma vida sem expectativa, né? Por isso que muitas delas abandonam o Brasil e vão embora para a Europa. Mesmo que ela ganhe 100 euros, 200 euros, elas estão ganhando muito mais do que aqui. Porque lá é 100 euros, 200 euros, digamos que ela ganha isso todo dia, numa semana, ela vai ter um dinheiro que ela vai poder, se quiser, mandar para o Brasil e continuar sobrevivendo lá. Aqui não. Aqui eles querem pagar R$10, R$20, R$30, aí não vale a pena. Mas também aquela transexual, aquela travesti que trabalha em site, elas conseguem até tirar uma boa renda. Mas quando a pessoa desenvolver um projeto, quando a pessoa, como aquele Assímpto, ela, junto com outras pessoas da UNFPA, ela desenvolveu esse projeto, ela fez questão de colocar um valor que as travestis, as transexuais, pudessem ter um sustento, né? Pagar suas contas, pagar o transporte, e ter entusiasmo para todo dia estar lá, para estar em reuniões, para estar levando menina, capacitando menina. Então isso é importante, não é só você pensar em si e abandonar, por exemplo, a cobaia. Nós somos cobaia, para vir só de pesquisa, nós também precisamos sobreviver. Eu estudava num colégio, era assim, a minha madrinha, ela me levava pro colégio, o meu padrinho ia me buscar. A minha madrinha me levava, meu primo. Quando foi um dia, minha madrinha o meu padrinho não pôde me buscar. Aí deu o horário, eu peguei e saí sozinha. Só quando eu tava passando, tinha uns meninos, né? Maior do que eu. Aí os meninos pegaram e me puxaram. Aí, como dizia naquela época, e vem cá, vamos fazer ousadia.
Aí eu, na inocência, não sabia o que era aquilo. Os meninos tudo com espigolim. Aí comecei a fazer ousadia. Aí um tio meu viu aquilo e depois foi lá, chamou o meu avô. Quando o meu avô, descarado, é assim que você tá botando os meninos a perder, né? Você tá botando os meninos a perder, fazendo putaria comigo. Bem que eu desconfiava que você gostava de chiclete. Aí eu tomei uma surra de cipó caboclo e fiquei, né, mal falada, porque eu que estava induzindo os meninos, não era o menino que estava me induzindo, eu induzia os meninos a fazer isso. Já pensou? Eu, uma criança, os meninos maiores, que tinha menino de 10, 12 anos, e eu que estava induzindo os meninos a fazer isso. Aí, um ano depois, eu fui, pegaram minha coisa pouca, né? Shortinho, camisetinha, coisa assim. O meu batistelo, né? Que antigamente o registro era um batistelo, porque era batizada na igreja, e toda a sua vida estava ali. Botaram dentro da sacola, compraram a passagem, ele mesmo veio me trazer, me colocou lá, também aqui que o filho é seu, minha mãe, Aí eu fiquei perdida assim. O que aconteceu? Por que eu tô aqui, né? Aí até eu me acostumar a essa vida, né? Dos meus 7 anos até os 16 anos sem poder estudar. E ainda fui estudar porque minha mãe, ela pediu para uma amiga dela que trabalhava no Hospital das Clínicas que me arranjasse uma roupa para poder eu ir para a escola. Porque de início minha mãe tinha condições de me dar. Pediu a roupa e o sapato. E não foi ninguém na minha família que foi no colégio, não. Eu fui no colégio, no Palmeiras da Barra, que hoje parece que estão fazendo lá um arranha-céu. Eu que fui pedir à diretora para estudar. Aí a diretora falou para mim, quantos anos você tem? Eu falei, 16 anos. Ela disse, traga alguém da sua família aqui, que você não pode ser responsável. Aí eu, por muito pedir, por muito implorar, aí minha mãe pegou a minha irmã mais velha e foi até o colégio comigo para colocar, para me matricular. A minha irmã foi assinar o texto de responsabilidade. Mas só que um mês depois, como eu ia a pé e voltava a pé, o carro me pegou. Aí eu perdi a vontade de ir pro colégio, né? Aí foi toda isso. Aí eu comecei a carregar compra lá na porta do supermercado Paz Mendonça, aí pra feirinha livre, aí comer sobra das pessoas que deixavam lá na lanchonete. Porque minha mãe era uma pessoa pobre. A minha mãe ganhava para poder sobreviver, para poder pagar o aluguel, para poder pagar a casa. Nem televisão nessa época minha mãe tinha. A gente tinha que sair, minha mãe tinha que sair de lá da casa, que a gente morava na Federação. Uma escada enorme, para poder ir para casa da vizinha ver televisão. E todo dia eu tinha que rodar 4 horas da manhã com a sacola de mingau na cabeça, com o bolo tudo, e da Federação até o Hospital das Clínicas andando, levar minha mãe para poder vender. E ficar lá esperando minha mãe acabar também para poder voltar com ela para casa. Minha mãe era Cabo Verde. Essas pessoas morena, Cabo Verde, né, que é índia, né? Minha mãe era mestiça, né? Então ela tinha os cabelos longos, muito bonita minha mãe, muito bonita. A minha bisavó, ela foi pega dentro do mato. Não, porque eu não conheci. Eu não conhecia a minha avó, por parte da minha mãe, e nem minha bisavó. Eu conheci mais os parentes do meu pai. Conheci a avó, conheci avô, conheci tias, conheci primo, conheci as pessoas, porque a minha família é mestiça. É branco, é preto, né? É um mestiço. Tem várias dinastias dentro da minha família. Eu tenho, mesmo que ela faleceu, né? Era a princesa Diana. Eu acho que ela era uma grande mulher, ela tinha uma grande influência na nossa vida, não na vida das trans, na vida da travesti, mas na vida das pessoas negras, né? Que ela foi várias vezes para esse país que tinha lá, África, o país da fome, da miséria, e ela chegou aí até lugares de minados, né, para poder estar ajudando as pessoas. Então, eu me lembro, eu estava na Europa no dia que Diana morreu, e eu chorei tanto, porque ela, para mim, era uma referência, né? Mesmo ela sendo uma realeza, mas ela se incomodava com a pobreza, ela se incomodava com as pessoas menos favorecidas.
Eu tinha de uma amiga que foi durante pouco tempo de militância, né? Ela militou algum tempo junto comigo. Eu tive a oportunidade de pouco tempo de ter convivência, de poder estar frequentando a casa dela, de ter ela como uma referência de mulher trans, de ativista, de militância, que era Marina Garlen, uma diva da noite baiana, né, que fazia shows em várias boates aqui. Aí eu tinha ela como uma referência, né, de uma militante, de uma ativista que também lutava pelos nossos direitos. E também tem uma referência que é de muita data, ela é presidenta da ANTRA, né, que ela luta também, ela está empoderando, ela está discutindo, ela está inovando, que é Keila, né? É também uma referência. Sim. Do Brasil, né, no âmbito nacional. E também internacional, porque ela já foi para alguns lugares aí fazer a nossa representação de pessoas trans, de travestis, né. Hoje, eu tive amigas que, como você perguntou, se eu vivi a ditadura, eu não vivi. Mas eu tive amigas que viveram na ditadura, que tiveram seus corpos agredidos, suas vidas agredidas, que fizeram também sua parte, né? Que deixaram aí a sua história, sua contribuição. O professor Luiz Motti mesmo é uma contribuição, é um homem gay, mas também contribui, porque ele foi o idealizador dessa ONG de militância, de luta, né, que a gente tem aqui na Bahia, o professor Luiz Motti, né, que ele empoderou também muitas que ela simples também foi empoderada por ele, e também algumas que já morreram, como Martinha, como Carlete e outras, né, que viveram a ditadura e sofreram, né, toda uma repressão e deixaram um legado para a gente, né, dar continuidade. Mas só que eu quero deixar recado para que essas que estão chegando agora, que estão achando tudo fácil, que não foi fácil, foi bastante difícil. Para nós chegarmos onde nós estamos hoje, a gente comeu muita poeira, né? A gente levou muito tapa na cara, a gente sofreu muito, a gente foi muito violentada. Então, as trans, as travestis novas que estão chegando agora, que acham que é fácil, não é fácil, é bastante difícil. Então, elas tenham também o cuidado que nós tivemos, né, de lutar pelas aquelas que vão vir depois delas, né, que elas sigam, né, o caminho daquelas que abriram espaço para elas hoje estar chegando e achando tudo fácil, porque não é fácil, é muito difícil. Olha, durante muito tempo eu queria ter feito algo, né? Mas aí eu não tinha amadurecido. Quando eu estive lá na Europa mesmo, eu tive a oportunidade de fazer a minha redesignação. Aí, como eu não tinha me aprofundado, não tinha passado por esse processo, eu voltei da sala de cirurgia. Mas hoje eu amadureci e hoje o meu desejo é de fazer a minha tão sonhada redesignação, né? Então, se eu não fiz no passado, agora no futuro eu estou amadurecida para fazer, né? Aí vamos ver ao longo do tempo, porque aqui em Salvador é muito difícil, principalmente pelo SUS. Eu estou lá no ambulatório trans, fazendo as minhas terapias, as minhas consultas, e quando houver espaço, né, e oportunidade, eu espero que sim, que eu consiga a minha sonhada cirurgia. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, e que a gente possa voltar a ter os privilégios que a gente tinha antes, que era estar fazendo um seminário, que era ter o departamento de AIDS, que era poder ter o departamento de direitos humanos, que a gente pudesse estar viajando, discutindo proposta,
um monte de coisas que necessita nas nossas vidas, a gente hoje sente falta, porque a gente não pode estar mais discutindo ir na Brasília e trazer proposta nova e fazer propostas. Então isso que eu quero para o futuro é fora Bolsonaro e que venha um melhor governo, que seja melhor que Bolsonaro, porque Bolsonaro realmente é um esquifo.